Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um CompassCast, o podcast da Compass. Meu nome é William. Fala pessoal, eu sou o Saulo, executivo de contas da Compass. Fala pessoal, eu sou o Leonardo, eu trabalho na Datacom. Beleza. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre GPON, né? Então a gente está aqui com o Léo, né? Que vai estar se apresentando aí um pouquinho para falar um pouquinho sobre a parte ali de GPON e tudo mais, né? Então eu queria que você se apresentasse primeiro e depois falasse um pouquinho da Datacom aí pra gente. Perfeito. William e Saulo, obrigado aí pelo convite. É uma oportunidade estar aqui com vocês, grandes parceiros, tá? E mais uma oportunidade também de poder falar da Datacom para o mercado brasileiro, tá? Muito prazer, pessoal. Eu sou o Leonardo, eu sou paulista, tá? Eu sou de São Paulo, Uhum. tenho 40 anos de idade, trabalho na Datacom há 2 anos e nessa tocada estamos desenvolvendo muitas questões, né, para levar a Datacom nesse mercado corporativo onde eu sou responsável, né, e onde nós temos crescido ali e mostrado mais as nossas raízes, né, a Datacom é uma empresa gaúcha e hoje ela vem se destacando aí no mercado brasileiro também, no mercado corporativo. Perfeito. Fala um pouquinho sobre os produtos, antes da gente entrar na parte específica de GPON, né? Porque a Datacom não é só a GPON, né? Mas falar um pouquinho sobre os produtos que a Datacom trabalha, né? Até quem sabe para depois quem quiser conhecer um pouquinho mais. E se precisar, né? Agora um jabazinho, né? Vocês podem procurar a gente. Perfeito. Mas o que é que a Datacom trabalha hoje tem de soluções? Olha, a Datacom, William, ela tem, pela sua existência, ela tem 27 anos de existência. A Datacom ela fica na cidade de Eldorado do Sul, uma cidade bem próxima ali de Porto Alegre, né? Ela nasceu criando soluções de telecom, equipamentos legados, como SDH, PDH, né? E hoje ela desenvolve, entrega para o mercado suítes de alta performance, desde suítes a Metro Ethernet a suítes LAN, Wi-Fi, servidores, GPON, que mais? Servidores também, a Datacom é uma criadora de servidores, né? Uhum. Ela produto próprio mesmo, Entendi. e ainda continuamos entregando as redes legadas, né? Uhum. São as redes do passado que muitos clientes ainda compram esse tipo de material. E fora isso, né, como uma corporação, nós precisamos prover serviços, né? Que é o quê? Dar treinamento, ter pré-venda, ter pós-venda e a questão mais importante é manter isso tudo funcionando, né? A Uhum. Datacom ela tem todo esse aparato para oferecer para o mercado e utilizarem nossos produtos. Ah, legal, né? Porque vamos supor, né? Vocês não vendem, obviamente, o produto, mas também estão preocupados, no exemplo, de garantir que aquilo esteja atendendo uma necessidade do cliente, né? Porque vender produto, óbvio, a gente, como o pessoal brinca, né? Sempre tem alguém que vai estar fabricando, tem alguém lá na China, tem alguém em algum outro país que vai estar fabricando aquele produto. Mas garantir que aquilo atenda a necessidade do cliente e que entregue na sua performance máxima também é bem importante. Exatamente. Um ponto importante, né? A Datacom, por ser nacional, né? E a comunicação, né, com quem você vai conversar num pós-venda, por exemplo, são brasileiros, né? Sim. Isso facilita muito, são as pessoas que desenvolvem os produtos, então você vai ter uma ligação bem direta, né? Uhum. Muitas vezes o mercado não entende que o Brasil tem corporações desse tipo, indústrias, né? Sim. De alta capacidade de equipamentos, e não fica só para o mercado externo, né? O Brasil também é muito forte na Sim. fabricação de equipamentos de alta capacidade tecnológica. Sim, não, é isso. É legal que mostra que também tem produtos nacionais que conseguem brigar de frente com produtos estrangeiros, né? Que Exato, obviamente entregam uma alta qualidade e só que o produto nacional não fica para trás nesse sentido. exatamente. Então, hoje, obviamente, a gente vai estar falando um pouquinho mais de rede GPON, né? Porque que nem a gente brinca, né? Se for falar de tudo, a gente faz aqui um podcast de algumas horas. Então, a gente acaba tendo conteúdos um pouquinho mais objetivos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre GPON. Falando um pouquinho de GPON, né? Que nem você comentou, que é um produto que ela está com trabalho, né? Vamos pensar que o pessoal que está lá na ponta vai ter gente que conhece, mas tem gente que tem um pequeno conhecimento, tem gente que conhece mais, tem gente que conhece menos, né? Vamos dizer assim, né? Vamos conversar um pouquinho, dar uma introduzida sobre basicamente o que seria o GPON, né? Porque hoje em dia a gente fala, o GPON, o que é o GPON? Bom, vamos lá, né? O GPON, ele não é uma tecnologia nova, Uhum, ela surgiu em meados da década de 90, uhum, através de estudos. Com o passar do tempo, ah, o mercado que mais apostou, vamos dizer assim, são os provedores de internet, sim, onde eles entenderam uma forma
de otimizar custos de infraestrutura. Uhum. E, de fato, a infraestrutura ela não fica presente somente em um local físico, né? Ou seja, uma empresa, né? Sim. Ela também está no mundo no exterior, aqui nas ruas, né? Nas Uhum. cidades. E o provedor ele veio, né? Ele usou essa tecnologia para facilitar, levar a fibra ótica até a residência das pessoas, né? Entregar um Uhum. serviço melhor, porque a fibra, de fato, ela tem algumas questões vantajosas, Sim. principalmente quando você passa próximo de redes elétricas e tudo mais, né? Acho que até a própria deterioração, né? Porque quando a gente está com o par metálico, que é o que era utilizado convencionalmente aí, você tem uma deterioração, né? Então o pessoal até brincar, quando a rede é nova, funciona. Conforme vai passando o tempo, a internet vai ficando ruim ao longo do Exato. tempo. E a fibra não sofre com isso, né? Não sofre esses intempéries, eletromagnetismo, e tudo isso ela fica livre, né? Uhum. E ela consegue entregar aquilo que é necessário naquele Sim. trecho, né, que ela está conectada. Então, assim, eles entenderam isso, otimizaram essa questão de infraestrutura e entregam um serviço ali para, com uma única fibra ótica, eles conseguem muitas vezes entregar até 128 residências. Esse Sim. serviço dessa internet, que cada residência locou, né, vamos dizer assim, ele Uhum. entrega esse serviço com uma única fibra. Uhum. Né? Então, ou seja, qual que é a vantagem e por que que nasceu o GPON? O GPON nasceu para entregar uma infraestrutura mais barata, vamos dizer assim. Sim. E ela otimiza também, E às vezes até melhor. com certeza, com certeza. Ela não é o substituto dos switches, são tecnologias que andam juntas, né? E elas Sim. podem também serem utilizadas de forma híbrida. Né? Não Uhum. existe assim, agora a rede é só GPON, não. É a necessidade de cada cliente, né? Sim. Então, assim, pegando esse gancho, né? Para que veio o GPON? O GPON veio para diminuir os custos de infraestrutura, facilitar a infraestrutura, né? Otimizar, né? Exatamente. Então, em um momento, eu gosto de fazer muito esse exemplo, né? Como é que eu faria para entregar uma rede de 500 pontos? Vamos pensar numa rede local de uma empresa, né? Uhum. São pontos, né? Que eu vou Sim. ter que conectar. Pro provedor é casas, mas Sim. no nosso mercado, que é o negócios, né, são pontos. Como é que eu entrego isso de uma forma efetiva, gastando pouco, com uma infraestrutura mais reduzida comparado ao cabeamento estruturado? Sim. Bom, o cabeamento estruturado a gente sabe que existem switches, né, que você vai fazendo as ramificações dele, seja ele de um núcleo principal, um núcleo de distribuição, até chegar no switch de acesso, né, que liga Uhum. o computador, liga o telefone, liga controle Câmera, de acessos, acesso, a tudo segurança mais. eletrônica como um todo, né? Wi-Fi. E isso é feito é, há muito tempo, né? Uhum. E aí você tem que passar cabos de rede, né? O que é o cabeamento estruturado, fazer uma estruturação de uma rede, né? E o que que o GPON faz, né? Ele otimiza toda essa questão de ter vários switches, de ter toda essa questão de cabeamento, o cabeamento estruturado que eu digo é o cabo de rede, né? Sim. Ele tem bitolas, né? Ele Sim. ocupa espaço, né? Nós diminuímos as questões de uso de eletrocalha, eletroduto, tudo isso Toda a faz parte infraestrutura é otimizada, né? E até exatamente. mesmo o consumo, né? O consumo também é muito importante, porque Espaço, que a gente tinha o comentado. espaço, quando nós entramos e fazemos um projeto GPON, nós temos que olhar tudo isso que a gente está falando agora e fazer uma conta. Sim. Qual que vale a pena? Os dois valem a pena, Sim. mas um vai sobressair mais que o outro. Um vai atender mais a necessidade daquele cliente. Exatamente. E aí, quando a gente leva uma rede GPON para um cliente, o que que nós estamos ofertando? Vamos diminuir toda essa questão dita agora há pouco para passivo. Ou seja, Uhum. vamos usar mais fibra ótica ao invés de switches, cabos de rede, eletrocalha e eletroduto. Uhum. Então, uma rede GPON ela consiste de três elementos básicos. É a OLT, que é o switch Uhum. principal, que vai ficar no rack, no CPD, às vezes até embaixo da sua mesa, né? Depende da tua estrutura. Posteriormente, você desce para um carinha chamado splitter, que é uma fibra que ela Uhum. faz ponto multiponto, Ela tem uma basicamente. divisão física, né? Ela faz uma divisão, ela tem toda uma inteligência nessa tecnologia.
tá? E no final das contas você entrega ali que vai na mesa, vamos supor que seja essa mesa aqui, vamos ter um equipamentozinho chamado ANU, que é um pequeno switch, e ele vai ligar os devidos dispositivos necessários, seja computador, Wi-Fi, ah, algum periférico IoT, né, que Qualquer possa coisa que ter. você possa precisar conectar à rede. Exatamente. E aí, qual que é a mágica, né? Talvez no exemplo agora que eu falei, você ligar o LT, o splitter mais o NU é uma coisa só, né? Sim, Só que essa splitter que fica no meio, ele nos permite ligar diversos equipamentos, ou diversos pontos, ou diversas localidades através de uma única fibra ótica, né? uhum, E o GPON permite para a gente dividir essa única fibra em até 128 localidades. Então você sim, já começa a entender o ganho que você tem de custos. sim. Outro ponto importante. E em diversos locais, né? Exato, em Não diversos só, locais. tipo, que nem a gente falou, de infraestrutura. Porque você falou de 128 pontos. Imagina que se isso fosse em um único rack, você chegar com isso com questão de cabeamento. Você chegaria com 128 pontos. Então você precisaria de uma infraestrutura mais robusta para comportar isso. Com Você certeza. está saindo do GPON, a infraestrutura para uma única fibra, você sai com uma estrutura muito mais compacta, né? Quando a gente está falando de 128 pontos, né? Se for um switch de 48 portas aí, você vai estar falando de 3 switches de 48 portas que vão te ocupar um determinado espaço no teu rack, né? E aí, obviamente, ali quando você está falando de uma OLT com uma única porta, você está falando de espaço muito mais compacto. Quando a gente está falando de Exatamente. switch, a gente está falando de consumo de energia, qual o tamanho do no-break que você está precisando prever. Se isso for distribuído em determinados locais, a gente está falando de no-breaks em outros locais, né? Se a gente está Exato. falando de outros locais, a gente está falando, por exemplo, nesse local onde iria um rack, que você precisaria colocar alimentação, você precisaria colocar um monte de coisa, você pode colocar um splitter e dali dividir para atender os seus usuários, né? Então, um exemplo, ela é uma solução que ela traz reduções estruturais, Exato. reduções de consumo de energia, redução de estruturas de proteção, no sentido, um exemplo de no-break, para manter essa rede operacional, né? Infraestrutura eu já falei, Falou, falou, sim. infraestrutura, agora me deu um branco, me ajudem aí. Uma outra questão é que ela também não sofre com descargas elétricas, por exemplo, então entra nessa Exatamente. Exato. questão principal Do de isolamento do usuário, isolamento, exatamente. né? Então, tem diversos ganhos nesse sentido, né? E que nem você falou ali, né, que uma única porta de split atende 128 dispositivos, né? E quando a gente Exato. vai para uma OLT, a gente tem demais, né? E o Muito mais. nosso menor produto, que seria o centralizador ali, que já é o LT, né? Uhum. A menor produto tem 4 portas de GPON. Então, se nós multiplicarmos 4 por 128, nós temos 512. Que se a gente Então, fosse jogando isso para suíte, a gente estava falando de pelo menos 11 suítes aí uns 11 num suítes. rack. 11 a 12 11 a suítes, 12 12 suítes. suítes para. A gente está Para uma falando OLT. para uma OLT. Suítes de 48 portas, que 48 também. 48 portas. portas. Ou seja, se enche quase um rack só Só de de suíte. suíte. Aí você vai ter o rack para cabeamento. Aí você vai, como é uma densidade muito grande, você vai precisar ter um rack para cabeamento e um para suíte. Então você vai ter que ter uma sala de Uma sala técnica. CPD muito grande. A gente está falando de uma única OLT, você consegue colocar em um rack de parede. Com certeza. Então, um exemplo, um espaço, e é uma coisa que a gente brinca, né? O TI sempre, quando vai construir a sala, ela sempre começa muito grande no projeto. E com o passar da execução do projeto, às vezes ela vai diminuindo, porque vai precisando de um espaço para isso, um espaço para aquele pessoal vai tirando, às vezes, um pouquinho da sala do TI. A gente já viu isso acontecer em diversos projetos, né? E a gente entende porque tem essa questão da otimização para as empresas da área também, né? Porque uma área que eles vão destinar para isso, né, é muito importante. Antigamente, quando era muitos servidores, hoje em dia, quando a gente está com uma tecnologia muito em nuvem, né, então cada vez os CPDs eles estão diminuindo. E nesse sentido vem muito de encontro referente à otimização do espaço, porque aquele espaço que antigamente era utilizado por um CPD, que seria um local absurdamente gigante, ele consegue ser um local que pode ser utilizado desde um espaço de trabalho mesmo, uma área de descompressão para os colaboradores, aí a empresa pode aproveitar aquele espaço como ela bem entender. Isso estou falando de espaço Sim. físico, né? Fora todos os outros fatores, né? Então, quando a gente está falando de GPON, a gente tem um ganho em diversos pontos, né? E uma coisa também que acredito que seja muito interessante é o quê? Quando a gente está falando do cabo de cobre convencional, né? Que obviamente todos eles têm as suas aplicabilidades, a gente tem uma limitação de distância. Sim. Como é que seria isso no GPON? Ó, falando do cabo, né? O cabo de rede, aí, o cabo
par metálico, né? Uhum. Ele tem um alcance ali por regra. Por Aí depende muito também da velocidade. 100 metros, 100 metros. É o né? que a norma regulamenta, né? E no caso do GPON, utilizando fibra ótica, eu fico, vamos dizer assim, não ilimitado, porque depende do módulo que está conectado ao LT. Uhum. Mas, por padrão, nós podemos chegar até 60 quilômetros. Só existe uma regrinha. A primeira ONU, pessoal, é aquele dispositivo que vai estar na ponta. Vai Quando ficar a gente no... montar a estrutura GPON, no final você precisa entregar um equipamento pequeno, que é um pequeno switch, né? Ele vai concluir a função do GPON e dali para frente ele vira Ethernet novamente. Uhum. Ou seja, ele vira Vira o TCP/IP. cabeamento. Exatamente. E ali, esse pequeno carinha, né? Ele eu consigo conectar 60 quilômetros de distância, né? Ligando esse último dispositivo. Aí, Uhum. conforme A o regrinha, leitor que a gente ia comentando. a regrinha é bem básica, antes que eu esqueça, né? Não é que você, na mesma fibra, você pode ligar o dispositivo até 60 quilômetros de distância. O problema é se você tiver muita gente ali, a primeira ONU instalada e a última, ela não pode ultrapassar 20 quilômetros. Tem uma regrinha, Mais né? 20 Pô, quilômetros mas 20 quilômetros uma empresa é quilômetros, né? é bastante. Se tu tá a 20 quilômetros de distância do primeiro para o último, passa uma segunda fibra e bota ali que no meio do caminho que não vai ser problema também, né? Porque o de partida já tem 4 portas, né? Então você Exato. bota ali mais uma fibra, eu te garanto que aquela uma fibra ali, que seja um exemplo drop ou o tipo de fibra que você estiver usando, não vai ser o bicho de 7 cabeças dentro do projeto, né? Exato. E é por isso que ela, dependendo da rede, né? Você obviamente não precisa ir com uma OLT de 4 portas. Você pode subir. Nós temos Sim. de 8, 16, 64 portas. Então, Uhum. a somatória é simples, né? O total de portas vezes a capacidade da porta, que é 128, né? Uhum. Vou conseguir ligar esse mundaréu de gente aí, Sim. né? E, óbvio, uma coisa também que a gente sempre fala que a gente tem que ter em mente quando a gente vai ligar, também é a necessidade, né? Porque imagina que se você está em uma situação que você está montando uma estrutura em que você tem uma alta necessidade de consumo, né? Então, equipamentos, uma área de engenharia que tem muitos projetos que são de tráfego muito pesado, alguma coisa assim, que você trabalha muito pesado nesse sentido, né? Que tem um alto consumo de banda, né? Como é que ficaria isso para o GPON, entendendo que tem esses splits de divisão? Isso tem que ser levado em conta na hora de dimensionar? Olha, depende. Por exemplo, eu entendo que vai muito mais para o lado do provedor. Por quê? O provedor ele precisa garantir a banda para o cliente dele. Então, o Uhum. que que ele utiliza ali de muitas vezes? Os equipamentos são dotados de QoS, né? Isso eu estou falando do mundo provedor, né? Uhum. O QoS ele que vai fazer o trabalho ali de, pô, quem está precisando de prioridade e quem não está. A gente sabe que nas residências durante o dia, muitas vezes o cliente não está, só que o outro está. Então, ele meio que faz uma priorização, ele calcula isso, né? Uhum. No mundo corporativo, nós entregamos ali o link para ele. Quando você monta a estrutura GPON, vamos pensar do lado do usuário. O usuário está conectado a uma porta de 1 giga. Porém, a vazão para dentro da rede é a divisão que foi feita dentro do splitter, Sim. né? Então, assim, por mais que a solução permita dividir até 128, talvez, dependendo do cliente, A não seja aplicação. inteligente fazer isso. Por quê? Para Uhum. sobrar mais banda. Sim. Ou seja, entenda, pessoal, que a banda que você tem é o link que você dividiu no splitter. Então, dependendo do que você está fazendo, é melhor e sábio dividir menos, Sim. Não né? é só porque tem o 128 que às vezes faça sentido você usar 128, né? Exatamente. E também, obviamente, a própria estrutura do cliente. Porque vamos supor, imagina que a gente tem uma OLT que está centralizada dentro de um parque fabril. Se você está saindo para você tem, como ele está centralizado, ele vai ter que, por exemplo, ter 2, 3 ou 4 divisões para atender os setores, porque você já tem uma estrutura que vai poder comportar. Se você sai com uma única fibra, coloca um splitter já na saída e você divide para os 4, você já está não tanto a limitação de banda, mas uma limitação estrutural, sendo que o teu equipamento permite uma divisão maior. Porque Exato. lá nas pontas você consegue dividir de uma forma mais equivalente à necessidade. Porque eu não divido já aqui na saída, às vezes eu posso dividir Dividir nos mais pontos. próximo às bordas, né?
Mas Por exemplo, assim, em vez de sair de um, você já com 4 fibras, pensando na escalabilidade do negócio do cliente, né? um ponto muito importante, né, para que não fique dúvida, né? Uhum, Se nós fizermos uma estatística, o consumo de uso dos usuários é muito baixo. uhum, A rede GPON ela comporta muito bem. sim, E se bobear até na sua máxima splitagem, né? Aí uhum, tudo é cálculo, tudo é projeto. Não dá para a gente assumir uma fórmula. A gente sim, precisa desenhar o projeto. Por isso que a Compass está aqui. A Compass sim, é um excelente parceiro. Ela sabe dimensionar isso da melhor forma, né? E outro ponto muito importante, né? A gente está falando aqui de uma rede corporativa, né? Mas também serve para uma rede CFTV, sim, né? Você vai espalhar essas câmeras aqui pelo complexo, vamos dizer assim, e você precisa dar mais efetividade, né? A gente sabe das limitações do cabo de rede, então por que não levar a fibra ótica nas câmeras? A Datacom tem o ONU PoE, uhum, eu tenho uma ONU com 4 portas, 30 watts por porta, sim, então você consegue alimentar até uma PTZ, dependendo do tranquilamente, modelo, não? sim, E outro ponto muito importante, William, que eu não posso esquecer, é que existem formas de trabalho, né? Existe o mundo provedor, que vai atender residência, e o mundo corporativo ele é um pouco mais exigente, né? sim, Então ele precisa que os equipamentos sejam completos de características que vão suportar dentro de uma rede de dados, né? uhum, E a Datacom tem isso aí nos equipamentos, né? Seja na OLT até entrega na ONU. uhum, Sabe o que é legal também? A Datacom ela desenvolveu uma ONU que ela tem um formato de uma SFP. Sabe o módulo ótico que a gente sim, liga para sim, fazer fibra entre ponto a ponto, sim, geralmente? A Datacom criou um que ele tem o mesmo formato de uma SFP, só que ela é uma ONU. Então você conecta como se fosse conectar em uma outra qualquer ONU e ela vai lá na outra saída dela, ela liga naquela saída de fibra ótica de um switch, por exemplo. Ou, hum, se você estiver trabalhando com access point do Datacom, a Datacom tem modelos com fibra ótica, você pode conectar o ONU diretamente no Wi-Fi ou no uhum, switch. Aí você leva um ambiente híbrido. Às vezes sim, o cliente vai falar, não, eu não quero o ONU na ponta. O sim, que eu quero posso um fazer? switch. Então nós temos como entregar. Então, isso traz a possibilidade de a gente ter uma rede híbrida, Sim, né? Porque, obviamente, quando a gente está falando de uma estrutura, de GPON e tudo mais, a gente vai ficar muito na cabeça, falei, eu não posso ter nada, ou então eu tenho que trocar tudo. E quando a gente está falando dessa questão da parte de ter um GPON, a gente consegue ter uma rede híbrida no sentido, um exemplo, eu já tenho alguma coisa de switch de borda, eu não quero perder o meu legado, eu já tenho coisas que estão atendendo aqui, mas eu quero criar uma conexão em uma forma que as minhas novas expansões eu já saia com uma rede GPON. Então eu conseguiria fazer isso. exatamente. Interessante. Porque hoje quando a gente lidar, né, muito nesse sentido, a gente percebe essa necessidade da gente ter uma fibra ótica, né, que vai estar chegando ali no cliente, que já tem todo um parque, já tem toda uma estrutura, e quando a gente vai falar, ele fala, não, isso daqui é um, que é o meu parque já existente, isso daqui é outro, que é a minha estrutura nova. Então, na verdade, a gente consegue jogar, vou usar esse termo, para trás, lá onde é que está o core do cliente, tirar o exemplo core, colocar uma OLT que vai alimentar toda a estrutura existente dele hoje e a expansão a gente vai poder fazer em GPON. Exatamente. Hum, Perfeitamente. Se a gente pegar uma indústria, né? sim, A indústria, às vezes, ela precisa, por alguma definição, quer que rode switches, né, na sua estrutura administrativa, mas para as áreas fabris, áreas logísticas, não, ele quer entregar de uma forma com custo-benefício. sim. Então, o GPON vira um aliado também para esse tipo de demanda. E quando a gente fala no âmbito industrial, custo-benefício é a palavra que todo mundo gosta, porque você tem qualidade, mas não precisa estar desprendendo um investimento muito alto. Porque, um exemplo, nessa parte logística que você comentou, a gente tem hoje diversos, desde portos até armazéns logísticos e até logísticas internas de empresa, é sempre uma estrutura muito grande. Por quê? Porque você tem uma área de armazenamento. Então, você tem uma distância muito grande. Então, exemplo, você tem lá no recebimento que vai ter determinados pontos, aí você tem lá na expedição que vai ter pontos. Então, você tem que colocar um rack próximo porque você vai conseguir Exato. trabalhar a 100 metros. Assim já não precisaria. Por Não. exemplo, estou expandindo, estou colocando, e como você falou, esse módulo, ele traz essa possibilidade tanto de
conectar um Wi-Fi direto, ou então, por exemplo, eu já tenho um legado aqui, mas eu quero já estar pronto para novas expansões ou novas coisas que necessitem. Exato. E esse módulo SFP, ele é compatível com, tem alguma questão de, por exemplo, ele só vai ser compatível com Datacom ou ele é compatível com outras Não, marcas? ele é um módulo livre, né? Uhum, Ele tende a funcionar com qualquer fabricante. sim. Mas vai Porém, o depender um outro pouco do lado fabricante, né? depende do outro lado Sim, também. é uma via de mão dupla, não é? Nós criamos o produto para ele ser livre comércio, Legal. né? Nossos produtos eles não possuem bloqueios, né? Isso é uma Uhum, coisa importante dizer. sim. Inclusive, os nossos módulos, eles não possuem bloqueios para operar com qualquer outro fabricante. Hum, Então, assim, é um comércio livre. Nós sim. temos muitos outros fabricantes que utilizam nossos módulos, né, através de possivelmente integradores, né, outras empresas, Uhum, né, e funciona muito bem, né? E a sim. Datacom também tem um corpo de engenharia para necessidades que envolvam técnico, né? Ela pode operar e fazer funcionar. Sim, então, isso que a gente comentou lá atrás no começo, de ter esse suporte, não só estou fazendo, mas também no pós-venda, né? No garantir que aquilo que foi vendido funcione, né? E isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente compra o produto na hora de fazer funcionar, que a gente fala, né? O pessoal brinca, né? O comercial faz tudo funcionar, bota pro campo, tem que fazer também, né? Exato. Então isso também é muito importante, né? Pro cliente na ponta estar seguro, né? Porque ele contrata um investimento, né? E obviamente o que todo mundo quer é que esse investimento funcione, né? Então, né, vamos simular alguns cenários aqui até para a gente, para o pessoal que está lá na ponta, né, ouvir um pouco entendendo, né, que, por exemplo, mas beleza, né, temos aqui o GPON, é legal, mas como é que fica isso para mim? Consigo aplicar no meu cenário? Consigo aplicar aonde é que eu tenho, né? Eu tenho uma parte de logística, eu tenho uma parte industrial, né? Desenhar cenários, eu tenho, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Que a gente está hoje num complexo industrial, né? Quando a gente está num complexo industrial, a gente tem uma área muito grande, né? E a gente está falando aqui de que tudo é muito longe, né? Obviamente, quando você está falando, a gente fala um acabamento estruturado, você tem outras formas de se conectar. Você pode conectar via rádio, pode levar uma fibra individual em que você faz um ponto a ponto específico, não um ponto, multiponto, a gente faz um ponto a ponto, que também gera uma sobrecarga nesse sentido. Então, vamos tentar criar aqui um exemplo de híbrido, né? Então, você tem um cenário que você tem já locais onde você tem pontos que estão atendendo e você quer, o cliente fala, eu tenho um projeto aqui de crescimento dessa estrutura. Eu tenho que fazer mais um galpão, 2, 3, 4, ou o que quer que seja. Eu conseguiria ter essa parte híbrida. Como é que funcionaria mais ou menos isso? Tipo, Olha, primeiro tem que fazer um desenho, né? Fazer um sim. desenho como é que o gerente de TI espera, né, essas ligações, né? Uhum. No ambiente híbrido, depende da quantidade de pontos em cada local, Sim. né? Se for algo assim, vamos dar um exemplo híbrido, né? Vamos Tem criar um lá exemplo. 4 galpões, igual você Uhum. comentou, cada galpão tem 24 pontos de rede. O Uhum. que a gente poderia fazer? Usaria o GPON na sua grande estrutura, levaria uma fibra até lá, ou uma perninha desse splitter até esse local, né? Conectaria ao NUSFP na ponta e ligaria num switch ali para fazer essa ramificação de 24 portas. Já que Uhum. é um ambiente pequeno, vamos dizer assim, Sim. de usuário, sei lá, né? Poderíamos também levar a ONU. Quantas ONUs a gente levaria? 6 ONUs, né? Às vezes Uhum. pode ser até inteligente, porque está bem separado, né? Isso. Esses pontos, né? Então, Se fosse uma questão que fosse mais separado, faria sentido já substituir. Se fosse uma questão exemplar, não, eu quero mais entrar no menor concentrado. custo, não, vamos concentrar. Mas aí que, por exemplo, ele implementou, tá tudo certo. Não, agora eu preciso, eu tenho que colocar mais 2, 3 pontos dentro de cada um dos galpões e eles não são próximos. O que que eu faria nesse sentido? Puxaria uma perninha, Botaria um splitter o splitter, e aí derivaria. faria derivação para essas novas unidades. Entendi. Então, eu posso colocar e atender o meu legado existente e dali para frente ter um legado novo. Mas vamos supor, não, mas eu quero levar no local mas eu quero continuar indo para a borda do meu usuário com cabeamento estruturado. Então, exemplo, eu quero levar
a fibra até as salas, né? Tá bom? E dentro das salas eu quero fazer a derivação dos setores ali, eu quero fazer a derivação com cabeamento estruturado padrão de cobre, que vai colocar o rack com o switch e derivar. Daria Perfeito. para fazer também. Sim, a gente monta a estrutura, entrega o ponto, do ponto em diante, cabeamento estruturado. Então, ele permite tanto você ter uma rede híbrida, posteriormente crescendo apenas com GPON, quanto você ter uma rede híbrida e usar o GPON para fazer como se fossem as conexões, os uplinks, e utilizar as bordas com Exato. cabeamento. Muito utilizado em prédios, né? Hoje, muitos prédios, né, são feitos dessa forma e eles entregam tudo em GPON e para o cliente, vamos dizer assim, ele entrega um ponto de rede, ó, daqui para lá, É o contigo. negócio é teu. Aí você Entendi. bota o switch, bota o Wi-Fi, bota aquilo que você quiser. A estrutura está pronta, está chegando Uhum, a internet ou a conectividade que você precisa. uhum. Falando um pouquinho da. A gente tá falando bastante dessa parte de usuários e parte de cabeamento estruturado. A gente sabe que a indústria ela tem. É um parque completo. Então a gente tem o usuário, a gente tem as bordas, a gente tem a parte de câmera, tem a parte de acesso, tem a parte de AP, daí tem a parte de usuários. E aí entra um pouco aquela preocupação, por exemplo, beleza, eu vou splitar, eu vou sair com a fibra e eu posso acabar perdendo um pouco desse tráfego ali conforme for splitando, digamos assim, né? A gente tinha comentado sobre a questão da alocação de banda, que você consegue fazer essa configuração sem entrar muito, assim, só para o pessoal entender um pouco mais. A gente consegue fazer essa configuração, por exemplo, no sistema, o que que vai para a câmera, o que que vai para o usuário, o que que vai para o AP. Tem como fazer esse direcionamento? Na verdade, aí tem dois pontos, né? O primeiro, vamos falar da infra, né? Uhum, Estou montando a splitagem, tá. né? Bom, eu tenho uma porta Uhum, chamada GPON, que ela possui uma capacidade de 2,5 GB, essa é a capacidade da porta, uhum, tá? Quando eu faço a splitagem, ou seja, o ponto para multiponto, né? Ele vai dividindo, ele vai cascateando esse valor, né? certo. Então, se eu pegar e dividir pela sua totalidade, que é 128, que é o máximo que ele permite por porta, eu vou entregar no final, quando chegar lá naquela ONU ou switch, eu vou entregar mais ou menos nesse link 20 mega. Se você fizer a conta, vai dar isso, Uhum, né? Porém, tem o outro lado, é que são duas expectativas. A sim. e a link e a Uhum. expectativa da LAN. Uhum, O dispositivo que vai na ponta é um dispositivo gigabit. sim. Então você está conectado no gigabit, porém a sua saída limitou, que é o caso da internet quando a gente utiliza, Aham. né? Só estou fazendo uma Não, análise para perfeito, você entender perfeito. onde eu quero chegar. Agora, como é que eu faço para dividir o que é CFTV, o que é um Wi-Fi, o que é um computador, né? Ou seja, aí nós começamos a segmentar o ambiente, né? Eu acho que é aí que você quer chegar. Isso mesmo. A segmentação, ela trata a partir de protocolos de rede. Uhum, Ou seja, tanto a ONU quanto a OLT, elas são dotadas de VLANs, roteamento. Então, tudo isso é feito para você dividir logicamente o ambiente, onde o tráfego de uma câmera não atrapalha o tráfego do computador. Ou o tráfego do Wi-Fi não atrapalha o tráfego do controle de acesso. É por isso que as redes são segmentadas e é por isso que existem as tais VLANs, Uhum. né? Então é possível fazer esse mesmo efeito, que já é feito nos switches também, Sim. utilizando o GPON. legal. Então, quando a gente fala do LT, né, entrando num mérito um pouquinho mais técnico, a gente fala se a gente tem switches que tenha os gerenciamentos, né? Então, Layer 1, Layer 2, Layer 3, né? Os core normalmente são Layer 3, né? A OLT, ela consegue trabalhar até que nível? Lembrando que a gente tem do L1 até o L7, né? As nossas OLTs, elas trabalham GPON, Uhum. L2 e L3. L2, L3. E as UNUs? Depende do modelo. Depende do modelo, você também vai conseguir ter um exemplo, uma L3 numa ONU. Sim, aí você tem o modo router, né? Que ela Hum. consegue fazer algumas funções a mais. Geralmente, o mercado corporativo utiliza no modo bridge, Sim. né? Então, é o L2. É o Uhum. L2 que entrega redes virtuais ali, VLANs, segmentações, Sim. né?
pensando em um ambiente industrial que tem muito essa questão de proteção de dados e tudo mais, né? Imagina que eu tenho uma ONU que está plugada funcionando. Quando a gente está trabalhando com cabeamento convencional, você consegue ter ali nos switches, ter esse gerenciamento de quem está conectando. Eu consigo ter também alguma coisa nesse sentido, um exemplo, um bloqueio por MAC. Olha, você consegue fazer alguns bloqueios sim na OLT, né? Você vai tratar isso a nível de rede, né? Uhum. Ou mesmo partindo ali da sua rede, vamos dizer, os servidores, né? Do firewall É ali. possível fazer também. Na ONU especificamente, eu preciso consultar o material, Ah, né? não, quanto a isso, Eu não saberia te responder assim de sim, bate-pronto. sim. Mas, por exemplo, se eu tiver alguma configuração de regra no meu firewall, ele vai respeitar. Vai respeitar. Ah, não, perfeito. Um outro ponto também, né? Imagina que eu estou chegando ali, o equipamento possui um bloqueio de porta, alguma coisa assim, que não consiga conectar. Se eu desplugar dessa OLT e o cara vier com uma outra OLT e conectar, esse equipamento subiria ou precisaria ser provisionado? Depende. É, OLT Datacom também? Uma Se for nova? um LT Datacom, exemplo, eu tirei uma Datacom e pluguei outra para ela subir automático. Ela subiria ou Ó, eu precisaria provisionar ela no sistema? ó, como é que o pessoal faz na prática, né? Uhum. Existem existe esse aí, o quente e frio, né? Tem um Sim. ali que está stand-by e a outra está ativa. Ele tira, vamos supor, queimou o LT, ele move todas as conexões e pluga nessa nova já pré-configurada. É um Uhum. espelho, Sim. né? Existe também a forma de você fazer redundância de OLTs. Aí o splitter já não seria aquele um para vários, seria dois para vários. Uhum. Ou seja, uma perninha vai para cá, outra perninha vai para cá. Aí existe um mecanismo da Datacom que faz o controle para ver quem está ativo e backup. Uma vez que essa porta do ativo falha, a outra sobe e as ONUs não perdem comunicação. É possível fazer essa redundância, sim, Uhum. né? Agora, nós temos um software. Olha, eu nunca configurei, eu não configuro, né? Sim, Mas sim. sim, eu tenho um software chamado DMView que ele faz a gestão, né, dos ativos e eu acredito que você criando os perfis, você consiga chegar nessa pré-configuração que você deseja nessa segunda OLT, Uhum. tá? Então, ou seja, um exemplo, tanto no critério de ter essa redundância ou no critério de vir com um equipamento, pensando também um pouquinho mais no sentido agora, de alguém chegar com um equipamento zerado querendo plugar na rede e subir, Não, não não vai vai. acontecer. Ele vai ter que fazer pré-configuração. Olhando para os dois lados, pensando em que eu preciso ter uma redundância, que foi o que você trouxe o caso agora, e pensando no caso que alguém está vindo com um equipamento 100% zerado, eu quero plugar na rede, eu quero ver se ele vai subir. Não, ele Não vai ter vai. que fazer uma pré-configuração, pelo menos, né? Uhum. Para que você consiga receber algum perfil, né, do nosso software, assim por diante. Então é tão interessante que eu consigo construir uma redundância, porque hoje em dia tem muitas redes, né, diversos clientes que trabalham com esse quesito de redundância extremamente importante, né, quanto a questão do dispositivo ter essa proteção, que não adianta eu só chegar com qualquer ONU ali, plugar e ela vai subir. E assim, é até um pouco difícil, né, para essa pessoa fazer isso, porque ali tem toda uma regra de negócio dentro Uhum. do cliente, né? Do que tem que funcionar, o que não tem que funcionar. A ONU vai respeitar a OLT. Sim, Ela não é, eu sou um switch, eu vou não fazer é do meu autônomo. jeito. Ela é eu gosto de falar que ela é um braço da OLT. Uhum. Então a OLT tem vários braços. Sim, E aí ele faz a função lá na ponta de atender o que é necessário, uhum. né? Então, assim, é um pouco complexo fazer isso. Então, o Sim, que que o sim. mercado faz? Ou ele faz a redundância entre duas OLTs, já provisionando esses splitters e fazendo a monitoramento, né, desses links, ou você faz aquele feijão com arroz. Eu tenho o OLT funcionando e eu vou ter uma OLT parada aqui ligada. A partir do momento que essa aqui falhar, eu só vou mover aqui, ó. Só movo fisicamente para essa segunda. Exatamente. Não, legal. Então isso traz uma segurança para o cliente em diversos formatos que já vai estar tudo pronto e é uma interação pequena, né? Ou às vezes nem é necessário para garantir que a rede dele funcione, né? E falando um pouquinho, né? Óbvio, a gente comentou um pouquinho do cenário de um complexo, né? Mas falando um pouquinho, exemplo, dentro das indústrias, né? Quando a gente vai falar, obviamente, né, que a região ela é muito forte nessa parte industrial, né, e a gente entende que a indústria ela sempre tem uma questão, a gente estava conversando, a indústria ela sempre está em constante mudança, né, então às vezes você tem uma área industrial que ela está
né? Com uma estrutura hoje, daqui a um ano ela não é a mesma porque o produto mudou e tudo mais. Então, às vezes envolve logística, às vezes envolve processo produtivo e diversos critérios nesse sentido, né? Como que uma OLT, né? Pensando que existe, né, nesse sentido, existe um legado, né? Vamos criar dois cenários, um que exista legado e um que não exista legado, né? Para que a gente consiga apresentar um diferencial nesse sentido em comparação do GPON, óbvio, tudo que a gente falou, um pouco mais voltado para a indústria, para um ambiente que é muito mutável, que está sempre em mudança, Sim. né? Olha, tratando de fibra, uma vez que você fez um ambiente com fibra ótica, a fibra ela não perde. Não. Isso é uma vantagem da fibra ótica. Se a gente falar de cabeamento estruturado, se você construiu ele em Cat5, Cat5e e está esperando chegar a 10 GB, você vai ter que trocar, né? Sim. Eu não sou nenhum especialista nas normas de cabeamento, mas sei muito bem que é necessário isso, né? A fibra não. Vamos supor que o GPON para o cliente ficou. Não tem mais como crescer com o GPON. A tecnologia PON, ela cresce a cada ano, né? Uhum. Hoje, além do GPON, nós temos o XGS. XGS é uma tecnologia em 10 GB. Então, o que poderia ser feito? Substituiria essa OLT, utilizaria o XGS no lugar dela e ainda poderia continuar usando essas ONUs da ponta. Agora, o Porque que elas são giga. são gigas, exatamente. Ela faz tanto 10 GB quanto o GPON na coisa, né? E, mas eu quero trocar as ONUs. Também pode, existe as ONUs CGS, que ela já trataria em 10 GB. E a fibra? É a É mesma. a mesma. Você só está trocando o teu ativo, teu Só está trocando o passivo. ativo, exatamente. Em algum momento vai vir a outra OLT de 25 POM, 50 POM. Aqui eu estou chutando, né? Sim, A sim. tecnologia, ela, cada dia, ela está crescendo, né? E Sim. conforme você cresce a capacidade dessa porta, você aumenta a quantidade de, de pontos atendidos no final. Sim. Né? Eu comentei que GPON é 128 a divisão, né? Uhum. O XGS é 256. Então, conforme vai subindo a tecnologia, vai aumentando essa questão de splitagem Sim. e atendimento, com E, mais banda. sim. E quando a gente está falando, exemplo, de uma implementação nesse sentido, né? Quando você vai estar. Preciso subir a tecnologia. Então, exemplo, eu estou no CAT5e e vou ir para o CAT6. Ok. Você tem que, às vezes, redimensionar a infraestrutura, arrancar o cabeamento existente, passar um cabeamento novo. Isso vai gerar uma mão de obra bem grande com relação a isso. Até porque conforme muda o tipo de cabeamento, muda também as normas para esse cabeamento, né? Então Exatamente. tem que readequar tudo, não é simplesmente ir lá e trocar só o cabo e a infra, por exemplo. Sim. E aí você vai readequar para aquele novo patamar. Lembrando que aí também você vai ter que trocar switch, vai ter que trocar toda a parte de ativos. E óbvio, quando a gente está falando de um equipamento eletrônico, ele vai ter uma vida útil. Todo equipamento eletrônico possui uma vida útil. Nenhum equipamento eletrônico é para sempre, vamos usar esse termo um pouco mais extenso, vamos dizer assim, né? Ele não é para sempre. Ele vai ter um momento que ele não, que ele vai acabar a vida útil dele, né? Obviamente isso você vai ter com switch, você vai ter com Wi-Fi, você vai ter com tudo, até com o GPON, né? Então o que que você vai ter? Você vai ter uma possibilidade, você falou, de poder trocar ou da vida útil do seu equipamento passar, ou de uma nova tecnologia vir e você querer implementar, de um custo muito reduzido, porque como você falou, você não troca o meio físico, a mão de obra despendida nisso é muito menor. Você não vai desprender, tipo, um exemplo, pô, eu vou ter que trabalhar aqui e vai gerar uma parada absurda com relação a isso, vai gerar um transtorno gigante para a minha equipe interna. Não, vou dar um exemplo, né? Vou criar um cenário aqui. Eu posso vir, configurar, deixar tudo pronto em bancada, tudo funcionando, o programa em um final de semana troca, um exemplo, a OLT, se for compatível, coloca, como é que é o nome dessa nova? XGS. XGS. XGS, coloca uma XGS, nem você falou, às vezes as OLTs, se forem compatíveis, vão continuar funcionando, você vai fazendo a troca gradativa nas pontas. O impacto para a tua operação, para o teu time que está rodando, é muito menor. Exato. Então, um exemplo, quando a gente está falando de investimento, beleza, você vai estar investindo em um equipamento novo, em um ativo, mas todo ativo possui uma vida útil, até o próprio passivo, né? Mas que a gente vai tratar da fibra, a gente está falando de uma longevidade muito maior do que a questão do próprio cobre, né?
E justamente essa possibilidade de você aumentar a velocidade sem sofrer tanto a ação no meio físico, ficando mais nas bordas. E outro ponto legal que a gente nem falou sobre, né? Mas Uhum. uma vez que a fibra é rompida, a gente faz uma fusão dela rapidamente. E já resolve. E aproveitando o gancho, comentou só da questão de velocidade, mas a gente também tem questão de distância. Por exemplo, o Sim, cliente foi lá e botou um parque novo, botou mais um galpão. Se eu fosse botar cabo de rede, pô, eu tenho que redimensionar toda a minha rede e passar cabo de rede novo. A fibra eu e vai ter conseguiria a pôr. fibra E interligando os vai ter a dois fibra ainda. Exato. interligando os dois. A fibra eu poderia, por exemplo, fazer uma fusão e levá-la até lá. Então, eu creio que seria até em questão de expansão de espaço, né? Não só questão de velocidade, também é muito mais vantajoso a parte de GPON. Seguramente. E de fato, a fibra vem para isso, né? Sim, Para ela comunicar aquilo que o cabo de rede não consegue, né? sim, sim. E que nem a gente fala, não existe um melhor ou pior. São situações que vão ser aplicadas ao cenário do cliente. Que a gente fala, tem cliente que vai querer o cabeamento estruturado, convencional, padrão, porque aquilo vai resolver a necessidade dele do dia a dia. Tá tudo certo. Tem cliente que vai entender que o GPON vai resolver a necessidade dele. E tá tudo certo. O que vale é analisar a necessidade do cliente para garantir que o que seja aplicado atenda ao que ele precisa. Né? Porque não adianta, às vezes, a gente se dimensionar, um exemplo, um cabeamento estruturado, ele vai ter que colocar um monte de rack, vai ficar, às vezes, um GPON resolve. Né? Ou ao contrário, né? O cliente tem um parque muito enxuto, né? No que é muito concentrado os pontos em um único lugar e não tem uma quantidade de pontos absurdos e aí aquele cenário ali não faz sentido um GPON porque não resolveria. Então, às vezes, ele vai ter um investimento sobre algo que não faça sentido para ele naquele momento. Tem que sempre entender o que é a necessidade e o que o cliente também quer, né? Porque às vezes, ó, a gente sempre está lidando com expectativas, né? Então a gente tem que atender as expectativas do cliente com relação ao que ele precisa resolver e o que ele quer, né? Então, isso é que é muito importante na hora de dimensionar. E quando a gente está falando da parte do GPON, né? Voltando um pouquinho aqui, né, nesse sentido, ele traz, como é que eu vou usar? Essa escalabilidade, eu acho que é um dos principais fatores, né? Mas também comparando um pouquinho, não só a escalabilidade, a gente vou pegar um pouquinho, vamos pôr os números aqui. Quando a gente está falando do custo de 1 metro de cabo de cobre, em comparação com 1 metro de fibra, hoje em dia, um exemplo, uma fibra drop, ela está em um custo muito mais acessível. Então, quando a gente está falando do cabeamento em si, obviamente vai menos cabo. Quando a gente está falando de uma mesma distância, quando a gente está trazendo em distâncias maiores, a fibra às vezes vai trazer menos, né? Uhum. Vai ficar em um custo, uma quantidade às vezes menor, sendo que o metro da fibra drop ela é mais acessível do que o cabo. E às vezes chega a ter 6, 7 vezes, né? Isso é uma verdade. Eu escuto muito de distribuidores, né? De cabeamento informando que a fibra ela tá bem. Então, um belo custo-benefício, Sim, Com né? certeza. Então, assim, por que não montar redes, né? Que as empresas apostem numa rede PON-LAN? Esse é o conceito que é dito, né? Para uma rede GPON voltada para LAN, que é o PON-LAN ou o POL, né? sim. Comumente conhecido. Sim, e um outro detalhe, falando um pouquinho, só para a gente fechar essa questão da indústria, quando a gente está dentro da indústria, a gente tem várias interferências, que foi o que o Saulo comentou antes, quando a gente está ali e está sofrendo uma interferência elétrica externa. Quando você vai montar um cabeamento dentro de uma área industrial, você vai usar um cabeamento especial para a indústria, que ele vai ter que ter diversas proteções, principalmente para não sofrer tanta interferência. A fibra não sofre. Então, o custo do cabo, quando você está falando de um cabo específico para a indústria, ele sobe mais ainda o valor. Aí dá 7 vezes e já vai para umas Vai para 15 umas a 10, mais, 15, aí dependendo um pouco a tecnologia que está sendo trabalhada, a categoria e tudo mais. Mas quando você está falando na fibra, é a mesma. Tu não tem essa distinção. Isso. Né? E não tem a necessidade de uma segunda infraestrutura separada, né? Só que nem a gente brinca, você tem que avisar o pessoal da manutenção que não é para Eu não cortar o sei cabo. cortando tudo. Exatamente. Porque quando a gente está falando de elétrica dentro da indústria, é o que tem mais ação, né? Às vezes a gente até sugere, mesmo não sofrendo interferência, porque às vezes o pessoal, não, pode pôr junto com a elétrica? Pode. Vai sofrer interferência? Não. A gente brinca, só vai sofrer interferência do cara às vezes, que está fazendo manutenção, que quer mudar uma infra, que ele fala, vou cortar todos os cabos, depois eu emendo. Aí ele corta a fibra, dá para emendar depois, mas até a gente descobrir que foi ali que rompeu a fibra, dá um trabalhinho.
Porque a gente já pegou o caso do cara encostar uma fibra na outra, passar uma fita isolante dentro da cara e falou, nunca mexi nisso daqui. Até você chegar a descobrir aonde é que está o problema, dá um bom trabalho e você gasta um bom tempo com relação a isso, né? E O dá tempo de cenário de parada, né? usar mesmo é realmente onde não tem como fazer, né? A Sim, gente sempre indica infraestrutura fazer uma separada. nova infra, né? Mas em caso de lugares que não tem como, a gente tem essa possibilidade de passar junto sem ter problemas. Sim, Porque assim como não tem como passar uma infra nova para fibra, também não teria para uma rede par metálica. A Sim. única diferença é que um vai sofrer interferência e o outro não. exatamente. Basicamente, nesses cenários a gente indicaria principalmente a fibra por isso. Então, E até um cenário que é interessante, que às vezes não é tão dito, às vezes você está em um local em que você já tem uma infraestrutura previamente existente e que você tem um crescimento nesse local. Só que aí você tem um problema, a infraestrutura existente ela não vai comportar a estrutura que você precisa. E onde é que também essa parte de conlan entra também. Exato. O que você falou, né? É uma fibra. Você chega ali embaixo, por exemplo, aí você tem uma ilha que você vai construir em um local que é mais infraestrutura, ela não vai comportar você descer 20, 30 cabos de rede chegando naquele local. Mas uma fibra chega tranquilamente. Mesmo que não tenha, você pode até descer junto com a elétrica, que não é recomendado, mas poderia descer junto com a elétrica e chegar no móvel e dali splitar e atender toda aquela ilha, né? Então, um exemplo, em um local, ou até mesmo, né, monumentos históricos, onde você não possa ter esse tipo de intervenção, porque também tem esse cenário, né? Também caberia muito nesse sentido, porque cada vez mais a tecnologia ela se faz mais presente, ela se faz mais próxima. E hoje em dia, que nem a gente brinca, você vai num. Todo lugar que você vai, você tem Wi-Fi. Se você for num local que não tivesse, você fala, pô, aqui não tem internet, não tem Wi-Fi, então algo que todo mundo. Que nem a pessoa brinca, é que nem o sal. Né? O pessoal não. Ninguém elogia o sal por estar na comida, mas tira ele para ver. É que nem a internet. Ninguém elogia a internet, isso, mas tira para ver. Então é uma questão que ela cada vez faz mais parte do nosso dia a dia. E essa é uma forma também de você conseguir cobrir grandes áreas, né? Ter locais em que você teria uma estrutura que não poderia ser criada, né? Você ter uma mobilidade maior, né? Que são os assuntos que a gente tratou. Você ter uma questão de uma redução de custo com relação às estruturas, né? Tem mais alguma. Me ajudei com mais benefícios que teria com relação a isso. Satisfação do cliente. Esse é o principal. Esse é o principal. Eu acho que foi muito bem explorado as possibilidades, né? Uhum. E os reais problemas, assim, que a gente tem que tirar o coelho da cartola, Sim. vem na hora ali, né, do desafio, né? Uhum. Mas, assim, o cliente entendendo que aquilo que está sendo levado para ele atende, essa é a verdadeira missão, né? Cumprimos, né? Sim. Então, o que a gente falou aqui, né? Você pode ter tanto uma rede híbrida quanto uma rede só GPON, né? Então você não precisa ter algo tudo do zero, né? Ele vai conseguir atender diversos cenários, né? Desde um pequeno até um gigantesco, grandes estruturas, estruturas menores, é muito dependendo da necessidade do cliente. Exatamente. uma não substitui a outra, né? Mas uma Não. pode complementar a outra. Acho que esse é o Isso. ponto-chave do Exato. programa. Inclusive, o cliente pode escolher com qual ele quer fazer, Exatamente. né? Sim. Então, assim, não é um papo de vamos trocar por isso, não. Não. Temos isso e é muito bom. Vamos complementar. expandir e vamos complementar. Elas se agregam, né? Não se substituem. Então, porque a gente fala, né? Mesmo botando o ONU aqui, você vai precisar de um patchcord para vir para o computador. Isso Não vai, é fundamental. não vai precisar, não vai fugir do cabeamento metálico ainda. Mas, óbvio, você decide até que ponto você leva a fibra e como você leva. Exato. Então, como dizer, se fosse continuar, a gente ainda teria assunto aí para mais umas 2 horas só falando de GPON, né? Léo, agradeço o teu tempo aqui com a gente, né? Por ter dedicado esse tempo para esclarecer um pouco mais, falar um pouquinho mais de GPON, deixar um pouquinho mais as pessoas cientes do que ele tem, do que ele tem de novidade, né? Eu queria também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Tendo qualquer necessidade, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisam conhecer um pouco mais de GPON, a Compass está à disposição, em parceria com a Datacom também, para poder estar trazendo novidades com relação a GPON. Né? Eu quero conhecer, eu quero entender se isso daqui faz sentido para o meu cenário, chama a gente vai lá, conversa, explica, né? Fala tudo sobre o que a gente falou aqui e busca entender a tua necessidade e como que a gente pode estar agregando no teu cenário. Então, agradeço também a todos que assistiram o nosso podcast até aqui. Léo, se quiser. Apenas agradecer. William, Saulo, obrigado pelo convite, oportunidade de apresentar não somente o Datacom, mas me apresentar.
e também falar de tecnologia, ter esse papo muito agradável. A todos que estão nos assistindo, muito obrigado aí pela presença, né? E poder compartilhar essas informações com vocês e nos procurem, tá? Estamos aqui para ajudar e fazer negócios e amigos também.